Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje nesta aula nós vamos ver equações trigonométricas. Vamos resolver algumas equações trigonométricas básicas do tipo seno de x igual a k ou cosseno de x igual a k. Ou seja, eu vou procurar os valores de x, cujo seno deste x, deste arco de medida x, vai valer k. Ou da mesma forma, vamos procurar os valores de x, cujo cosseno de x seja k, onde k é um número qualquer, um número pertencente aos reais. Bom, então antes de resolver as equações trigonométricas básicas, então o que eu devo saber como pré-requisito para resolver equações trigonométricas? Então a primeira coisa que eu devo conhecer é a circunferência trigonométrica, onde nós temos aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. Neste eixo horizontal, nós temos o eixo dos cossenos. Neste eixo vertical, nós temos o eixo dos senos. E aqui o raio da circunferência é um raio unitário, ou seja, este raio vale 1. Então aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter menos 1, já que eu estou aqui no lado negativo aqui do eixo dos cossenos. Aqui embaixo eu vou ter menos 1, que eu estou também aqui no sentido negativo do eixo dos senos. E aqui eu vou ter 1. Bom, devo saber também que aqui nós começamos com 0 graus. Aqui eu vou ter 90 graus. E dando meia volta eu vou ter 180 graus. E aqui embaixo eu vou ter 270 graus. E completando a volta inteira, eu vou ter 360 graus. E eu devo saber ainda que quando eu tenho aqui um certo ângulo, que eu vou chamar este ângulo de alfa, eu tenho aqui um certo ângulo alfa, vamos supor que eu queira saber quanto é que vale o cosseno deste ângulo alfa. Então, eu quero saber qual é o cosseno deste ângulo alfa. Então, para saber o cosseno, eu tenho que fazer a projeção para o eixo horizontal, já que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E quando eu quero saber o seno deste ângulo, eu devo fazer uma projeção para o eixo vertical, já que o eixo vertical é o eixo dos senos. Então, este comprimento que eu vou encontrar aqui é que vai ser o cosseno de alfa. E este comprimento que eu encontrei aqui na vertical é que vai ser o seno deste ângulo alfa. Bom, então depois disso, eu devo conhecer alguns valores básicos de seno e cosseno. Por exemplo, eu devo saber qual é o seno e o cosseno de 30 graus, que é π sobre 6 em radianos. Devo saber qual é o seno e o cosseno de 180 graus, que é π. 180 graus vale π. Devo saber, por exemplo, quando vale o seno e o cosseno de 360 graus. Por exemplo, o seno de 360 graus vale 0 e o cosseno vale 1. E aqui o seno de 180 vale 0 e o cosseno vale menos 1. Então, conhecida essa tabela de valores notáveis e a circunferência trigonométrica, então nós já estamos aptos para resolver equações trigonométricas. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos resolver esta equação seno de x igual a 1 para o intervalo de 0 até 2π, ou seja, os valores de x eles vão estar variando de 0 até 2π. Bom, o que que isso quer dizer? Então, aqui eu tenho que eu sempre começo em 0, eu tenho aqui o 0, e eu vou andar até 2π. 2π, que é o nosso 360 graus. Ou seja, quando eu estou falando que o meu intervalo é de 0 até 2π, 360 graus, então estou dizendo que vai dar uma volta
completa. Então, eu tenho que considerar todos os valores de x que estão dando aqui uma volta completa no círculo trigonométrico. Bom, eu já sei que essa parte aqui superior vale 1, aqui vale menos 1, aqui também vale menos 1 e aqui vale 1, já que o círculo é unitário. E eu sei que o eixo dos senos é aqui na vertical. Eu quero saber qual é o ângulo que vai ter o seno igual a 1. Bom, veja que 1, ele, no eixo do seno, ele é positivo aqui em cima. E se eu der aqui essa volta e parar bem aqui, eu tenho feito um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2, já que 90 graus é igual a π sobre 2. E a gente já sabe lá na nossa tabela que o seno de π sobre 2 é justamente 1. Então, vamos ver lá na nossa tabela. Veja aqui na nossa tabela que o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2, ele vai ter o seno igual a 1. Então, lá na nossa solução, dos valores de x cujo seno é igual a 1, a gente vai ter somente aqui o ângulo de 90 graus. Então, a nossa solução para esta equação trigonométrica vai ser justamente π sobre 2, já que o seno de π sobre 2 vale 1. Então, essa daqui é a nossa solução. Então, vamos lá para o nosso exemplo 2. Agora, eu quero saber qual é o valor de x cujo seno de x seja igual a 1 sobre 2. Então, vou considerar aqui também o intervalo de uma volta, que é de 0 até 2π. Lembrando que 2π é 360 graus. Então, vamos tomar aqui a nossa circunferência trigonométrica para nos auxiliar também. Bom, e aqui no nosso primeiro quadrante, que é esta volta aqui que para em 90 graus, que é o nosso primeiro quadrante, eu já sei que o seno de 30 graus, equivale 1 sobre 2. Lá na nossa tabela, se você voltar o vídeo e ver lá na nossa tabela, o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Ou seja, quando eu faço aqui a projeção do seno, eu vou estar batendo justamente aqui na metade do raio. Ou seja, esse comprimento, que é o meu seno, ele vale 1 sobre 2. Mas uma coisa eu devo me perguntar: é somente o ângulo de 30 graus cujo seno é 1 sobre 2? A gente vai ver que não. Por exemplo, eu fiz o ângulo de 30 graus aqui neste sentido, mas se eu fizer o ângulo de 30 graus aqui nesse sentido, fazer 30 graus aqui, quando eu for fazer o seno dele, que é a projeção para o eixo vertical, veja que ele vai coincidir com o seno de 30 graus. Então, como é que eu faço para saber que ângulo é esse? Qual é este arco que também tem um seno 1 sobre 2? Bom, aqui a gente já sabe que 30 graus é igual a π sobre 6. E se eu der aqui uma meia volta, eu vou ter 180 graus. E eu também já sei que 180 graus é igual a π. Então, aqui eu dei uma meia volta, que foi o π, 180 graus. E deste 180 graus, eu vou ter que tirar esses 30 graus. Ou seja, se eu subtrair esses 30 graus, eu vou descobrir que ângulo é esse que sai daqui e parou bem aqui, não completou a volta inteira, cujo seno deste ângulo foi também 1 sobre 2. Então, basta eu pegar 180 graus e subtrair 30 graus. Para facilitar, a gente vai deixar mesmo em radianos. Então, a gente vai ter π menos
π sobre 6, ou seja, o π é 180 graus, π sobre 6 é 30 graus. Então, aqui é 180 graus menos 30 graus. Então, aqui basta a gente fazer o MMC. Como aqui eu só tenho 6 aqui embaixo, eu já sei que o MMC vai ser 6. Aqui eu tenho 1, 6 dividido para esse 1 vai dar 6. 6 vezes π dá 6π, menos 6 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes π vai dar π. Isso vai ser igual 6π menos π. Ora, eu tenho 6π, tiro 1π, eu vou ficar com 5π sobre 6. Então, este meu ângulo aqui, que o seno também vale 1 sobre 2, é justamente o ângulo de 5π sobre 6. Então, a solução para a nossa equação, seno de x igual a 1 sobre 2, vai ser os arcos de medida π sobre 6, que é 30 graus, e o arco de medida 5π sobre 6, que é 150 graus, que a gente pegou 180 menos 30, dá 150. Esse arco aqui, 5π sobre 6, vale 150 graus. Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Agora eu quero saber qual é o valor de x, cujo cosseno de x seja 1 sobre 2. E aqui eu vou considerar também um intervalo de uma volta completa. Bom, então vamos lá para o nosso círculo trigonométrico novamente. E vamos marcar aqui o ângulo de 60 graus. Por que o ângulo de 60 graus? Porque eu já sei, lá pela minha tabela trigonométrica, que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Então, eu tenho que pegar como referência o cosseno de 60 graus. Bom, então aqui eu marquei o ângulo de 60 graus. E como aqui na horizontal é o eixo dos cossenos, para saber o cosseno de 60 graus, basta fazer a projeção aqui para esse eixo horizontal. E quando eu faço essa projeção, eu vou encontrar aqui exatamente 1 sobre 2, ou seja, esse comprimento aqui, ele é exatamente a metade do raio, já que esse raio vale 1, e a metade de 1 é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Mas, novamente, nós vamos perguntar, cosseno de 60 graus é o único que vai valer 1 sobre 2? A gente vai ver que não. Veja, se eu continuar aqui com a minha projeção, vamos continuar com a nossa projeção, eu vou encontrar aqui outro ângulo que também vai ter um cosseno de 1 sobre 2. Por exemplo, aqui eu vou ter um ângulo, aqui, que eu ainda não sei que ângulo é esse, e quando eu fiz a projeção dele aqui para o eixo dos cossenos, para saber o cosseno deste ângulo, eu encontrei exatamente 1 sobre 2, que coincidiu com o cosseno de 60 graus. Então, que ângulo é este? A gente vai descobrir agora que ângulo é este, cujo cosseno vai valer 1 sobre 2. Bom, e para saber que ângulo é esse, é muito simples. Veja que para cá eu fiz um ângulo de 60 graus. Então, basta eu fazer para cá o mesmo ângulo de 60 graus. Que sendo assim, eu vou saber que ângulo é esse. Lembrando que 60 graus é π sobre 3 em radianos. E aqui eu tenho uma volta completa, aqui exatamente neste ponto. Uma volta completa é 360 graus, que em radianos é 2π. Então, vai ser como o caso anterior. Basta a gente subtrair 360 graus, aqui 60 graus. Então, a gente vai pegar 360 menos 60 graus. Já que aqui eu dei uma volta completa e eu estou querendo tirar esse 60 graus aqui. Eu quero saber qual é a medida deste arco aqui.
e ele parou bem aqui, ele não continuou até 360 graus. Então basta eu pegar 360 menos 60, e a gente vai fazer isso em radianos. Então 360 graus é 2π menos 60 graus, que é π/3. E aqui o nosso MMC vai ser 3. Aqui a gente tem 1. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 6π menos 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes π vai dar π. Então, isso vai ser igual a 6π menos π vai dar 5π/3. Então, este ângulo aqui, ele vai ser igual a 5π/3. Então, cosseno de 5π/3 é exatamente 1/2, coincide com o cosseno de 60 graus. E aqui, 360 graus menos 60 vai dar 30 graus, 300 graus. Então, 300 graus em radiano é 5π/3. Então, a nossa solução para essa equação vai ser π/3, já que o cosseno de π/3 vale 1/2, e ainda 5π/3, já que o cosseno de 5π/3 é igual a 1/2. Então, nós temos essas duas soluções. Então, foi isso, pessoal, para esta aula de hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar uma curtida no nosso vídeo, para estar nos dando uma força e nos dando mais coragem para trazer sempre novos vídeos. Então, até a próxima.